Olá pessoal, tudo bom? Quem fala com vocês é o João. E hoje eu vou trazer aqui para vocês duas questões sobre fórmula mínima que caíram em Olimpíadas do Conhecimento de Química. Um tema muito legal, muito interessante e que está sempre presente aí nas Olimpíadas de Química, as competições de alto nível de Química que temos pelo Brasil. Foram questões das Olimpíadas Estaduais de 2021. Seja você aí, fez a paraibana, cearense, menos o QRJ, porque o QRJ é uma Olimpíada separada. Então vamos lá. Vamos primeiro ler o enunciado aqui, para a gente conseguir entender o que a questão está pedindo. Uma análise química mostrou que um pré-hormônio produzido no fígado e composto apenas de átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio. A análise também constatou que em 30 gramas dessa molécula tem-se 3,3 gramas de hidrogênio e 2,4 gramas de oxigênio. Com base, a fórmula molecular desse composto será... Isso aqui não é muito difícil. Ele pede a fórmula molecular do composto citado. E você vai ter que... Como você vai determinar a fórmula molecular? Pelo cálculo... A peça-chave, quando você tiver um problema desse tipo, é você calcular o número de mols. Se você quiser calcular o número de mols, você vai fazer da seguinte maneira. Você vai pegar a fórmula que nós conhecemos para o número de mols, que é dada por N é igual a massa dentro da substância sobre a massa molar. Como isso aqui vai dar mol, eu digo para você, N tem que ser em mol. A massa da substância ela vai ser dada em grama. A massa molar ela vai ser dada... Um segundo, desculpa. Falei massa molar, eu acabei escrevendo o símbolo da massa molar. Ela vai ser dada em gramas por mol. O que vai acontecer? Grama cancela com grama. E esse mol... Aí vamos escrever aqui, ó. Vamos reescrever isso aqui? Grama, divisão de fração. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Mol por grama. Esse grama morre com grama. Então, por isso sim que você tem, por análise, que isso aqui sempre vai dar igual ao número de mols dentro dessa substância. Então, sabendo disso aqui que a gente está fazendo aqui, a gente vai conseguir trabalhar de uma forma muito interessante esse composto aqui. Eu vou deixar essa coisa aqui de lado. Isso aqui também. Foi. Então, é o seguinte. Como vai funcionar isso aqui? Vamos calcular, então, que em 30 gramas tem 3,3 de hidrogênio. Vamos calcular quantos mols de hidrogênio tem nessa molécula. Então, a gente vai calcular da seguinte maneira. N de H, né, vai ser igual a 3,3 gramas por 1 grama por mol. Com isso aqui, a gente chega que a gente tem 3,3 mols de H dentro dessa substância. Até então, tudo tranquilo. Agora, a gente também tem a massa do oxigênio, então a gente pode aplicar nisso aqui dessa exata maneira. É igual a 2,4 dividido por 16 gramas, exatamente, gramas por mol. Isso aqui vai gerar para você 0,15 mol de oxigênio. Aí você fala, para você seguir isso aqui, você precisa fazer o do carbono. Como você vai fazer o do carbono se você não tem a massa? Mas se você não tem a massa, mas você pode descobrir a massa. Como você descobre a massa do carbono? Eu vou fazer isso aqui num quadradinho, que é bem fácil de você descobrir. Acho que um quadradinho desse aqui dá. Se você tem a massa, tem 30 gramas a molécula, e você tem 3,3 de hidrogênio, 2,4 de oxigênio, e ela só é composta de carbono, hidrogênio e oxigênio, obrigatoriamente, a massa que não foi nem de hidrogênio nem de oxigênio vai ser de carbono. Então aqui, a massa de carbono vai ser igual a 30 menos 3,3 menos 2,4. A massa de carbono ela vai ser igual a 20
24,3 gramas, é claro. 24,3 gramas. Então a gente vai pegar esse valor aqui e vai jogar nessa fórmula que a gente já sabe para determinar tudo bonitinho. A questão está com gabarito já aqui, gente, mil desculpas, porém é como a gente pode ter acesso a esse tipo de questão oficialmente pelo portal OBQuímica. Então a gente vai calcular aqui o número de mols. 24,3 gramas dividido por 12 gramas. Isso aqui gera pra gente 2,025 mols de carbono. Beleza, a gente conseguiu determinar aqui, bem bonitinho, a quantidade de mols de cada um. Porém, a gente precisa igualar. E para a gente igualar os números sem mudar essa proporção, a gente vai tirar o MDC entre eles. A gente vai dividir todos pelo menor. Para deixar sempre no mínimo entre eles. Se você dividir isso aqui por 0,15, você vai chegar aqui em H, uma molécula de H2. Se você chegar nisso aqui e dividir por 0,15, você vai ter 1. Então, você vai ter só O1. Beleza. Se você chegar aqui e dividir isso aqui por 0,15, 0,2 não, 0,22, mil desculpas. Aqui, se você chegar e dividir isso aqui por 0,15, você vai chegar em 13,5. Então, você chega em C 13,5. Porém, isso aqui não existe. Você não pode ter essa meia molécula de carbono. Então, você tem que deixar isso aqui num número natural. Então, o que você faz? Você vai botar todo mundo para 2. Por quê? 13,5, como 13,5 não existe, então a molécula vai ter que ficar C vezes 2, 13,5, isso aqui vai dar 27. H vezes 2, 44. O, 2. E essa daqui é o gabarito da questão, letra E. Então, revisando aqui o que a gente fez. Olhamos o enunciado, calculamos o número de mols do hidrogênio e do oxigênio, calculamos a massa do carbono, determinamos o número de mols de carbono, dividimos pelo menor número de mols que tinha, encontramos que tem 22 para hidrogênio, 1 para um oxigênio, para 13,5 carbonos. Como nós não podemos ficar com essa molécula em decimal, a gente multiplicou tudo por 2, que conseguia transformar isso aqui no número natural. Então, você ficou com C27, que é 13,5 vezes 2, H44, que é 22 vezes 2, O2, 1 vezes 2. Questão muito interessante. Agora a gente vai para uma questão que é um pouquinho mais complexa. Essa questão aqui, que é um pouquinho mais complexa, questão 21 das Olimpíadas Estaduais, e a gente vai ler aqui com ela. As aminas são substâncias orgânicas provenientes da substituição de um ou mais hidrogênios da amônia por grupos orgânicos. Os compostos pertencentes a essa função orgânica são muito importantes em nosso cotidiano e em nosso próprio organismo. Aqui ele vai falar um pouco sobre a função da amônia, da amina, de como faz essa síntese. E aqui começa o enunciado. Uma determinada amina, que possui na sua composição apenas carbono, hidrogênio e nitrogênio, apresentou combustão completa de 0,125 gramas desse composto, 0,172 gramas de água e 0,279 gramas de gás carbônico. Assinale a alternativa que traz a fórmula empírica desse composto. Isso aqui a gente vai seguir pela mesma coisa. Mas primeiro, para a gente fazer aquela mesma parada de calcular o número de mols, a gente vai escrever uma coisa. A gente vai escrever essa reação aqui para a gente entender o que está acontecendo. Então a gente vai ter um composto qualquer aqui. Eu vou escrever aqui em cima para a gente conseguir entender o que está acontecendo. Eu vou ter um composto qualquer que eu vou chamar aqui de CX, HY, NZ, que ele vai entrar em combustão, ou seja, mais O2, gerando gás carbônico, água e qualquer... Lembrando que aqui ele está numa combustão completa, então não sobra nada aqui desse lado, mais um composto gama ou vários outros compostos, mas o que importa é isso aqui que a gente vai ter, que é o que foi dado no enunciado. Então, se você concorda comigo que todo esse carbono aqui,
veio para cá para formar gás carbônico. Então, se eu quiser calcular, lembrando que como isso é uma reação química padrão, todo o carbono que estiver aqui dentro vai virar gás carbônico. Ou seja, dentro dos 0,279 gramas de gás carbônico, isso aqui é a massa do oxigênio que veio para cá, que a gente não consegue determinar a quantidade, mais a massa de todo o carbono que estava aqui. Ou seja, isso aqui tinham, aleatoriamente, 2 mols de carbono, esses 2 mols vieram para cá, para essa molécula. Então, a gente consegue calcular isso aqui. Vamos calcular agora o número de mols do carbono, seguindo aquele mesmo esquema que a gente já segue. Temos NC... Só que NCO2. Por quê? A gente tem a massa do gás carbônico, correto? Então, a gente vai calcular o número de mols do gás carbônico. O número de mols do gás carbônico. O número de mols do gás carbônico ele vai ser dado por 0,279 gramas por 44 gramas por mol. Isso aqui vai gerar para você... Lembrando, como é uma prova que podia ser feita com calculadora, tinha uma calculadora no próprio portal, vamos contar bastante as casas decimais para não propagarmos um erro. 0,063 mol de CO2. Porém, lembra que a gente conversou aqui há pouco que todo o carbono daqui foi para o CO2. Todo o carbono daqui, desse composto, foi para o CO2. Logo, se você tem essa quantidade de mols de CO2, obrigatoriamente você tem essa quantidade exata de mols de carbono dentro da outra substância. Agora a gente vai fazer a mesma coisa com a água. Vamos calcular o número de mols da água. Vem aqui. NH2O. Isso pode ser dado quanto a gente tem aqui? 0,172. 0,172 gramas dividido por 18 gramas por mol. Isso aqui vai ser igual a 0,0095 mol de água. Porém, aqui a gente tem uma peculiaridade. Vocês também concordam que, assim como o carbono, todo o hidrogênio que estava aqui veio parar aqui. Todo o hidrogênio daqui veio parar aqui. Então, isso aqui é a quantidade de mols de H? Não, porque existe um problema aqui dentro. A gente quer mols de hidrogênio, não mols de H2. Dentro de uma molécula de água, você não tem um átomo de hidrogênio, você tem 2 átomos de hidrogênio. Então, é o seguinte, para 1 mol de H2, você tem 2 mols de água. Para uma molécula de H2O, você tem 2 moléculas de água. Para 1 mol de moléculas de H2O, você tem 2 mols de molécula de H2O, você tem 1 mol de molécula, 2 mols de molécula de hidrogênio. Se você tem N mols de água, você tem 2N mols de hidrogênio. Então, você vai pegar aqui e você vai dobrar isso aqui. Então, você tem 0,019 mol de hidrogênio. Sem muito aqui dentro. Então, temos uma questão aqui que é o seguinte. A gente já sabe o número de mols de carbono, o número de mols de hidrogênio e falta o número de mols do nitrogênio. Só que agora, esse não é um problema tão simples quanto o outro. Que o outro... Peraí, um segundo. Você vinha aqui e você só somava as massas, diminuía, achava a massa e dava o número de mols. Agora temos um probleminha um pouco mais complexo. A gente não tem a massa específica disso aqui, mas a gente pode... Massa específica não, a massa exata. Mas a gente pode determinar, porque a gente tem o número de mols nessas substâncias. Então a gente vai vir aqui e multiplicar pela massa molar. Se você tem 0,0063 mols de carbono, você consegue determinar a massa disso aqui. Baseado naquela... Lembra da mesma equação que a gente está usando? A gente só inverte. 0,0063 é igual a, que é o número de mols, massa que você quer descobrir, sobre massa atômica do carbono, agora é do carbono, é. Então a gente sabe que a massa de carbono, que a gente vai ter, ela é igual a 0,076 gramas.
Do hidrogênio é a mesma coisa, porém do hidrogênio, a gente sabe que a massa atômica do hidrogênio é 1, então a massa é igual ao número de mols do hidrogênio. Então, a gente vai fazer o seguinte. Vamos vir aqui embaixo, vamos fazer aquele quadradinho esperto aqui. Fazer um quadradinho esperto aqui do lado. Pra gente poder trabalhar com isso aqui legal. Pra gente conseguir calcular a massa aqui bonitinho. Então, a gente tem esse quadrado aqui. Se a gente sabe que a massa do nitrogênio ela vai ser dada pela massa do composto, que a gente tem aqui, 0,125. Vamos escrever isso aqui logo. 0,125 menos a massa do carbono menos a massa do hidrogênio. Ficou um pouquinho menor que eu esperava. Então, se você fizer essa conta aqui, você chega que a massa do nitrogênio ela é igual a 0,03 gramas. Então, você conseguiu determinar a massa do nitrogênio. Então, você vem aqui e calcula o número de mols dele com essa massa. Ao contrário agora. Mas só que agora a gente não vai ter que nem tomar cuidado com mols de CO2, é mol de N mesmo. O número de mols de N vai ser igual a 0,3 gramas, que é a massa que a gente achou, por a massa atômica do nitrogênio é 14 gramas por mol. Isso aqui vai me dar 0,0021 mol de N. Então, ficou muito simples de se resolver agora. Vamos fazer aquele mesmo esquema que a gente sempre faz, dividir todos pelo menor. Então, a gente vai ficar aqui. 0,0021 dividido por ele mesmo dá 1. Então, você tem N1 terminando. Você vai ter aqui agora, vamos fazer aqui em cima, vamos pegar isso aqui. 0,0063 mols de carbono. Isso aqui dividido por 0,0021. Vamos escrever aqui mesmo. 0,0021. Isso aqui vai te dar carbono 3. E 0,019 dividido por 0,0021 vai dar 9,04 alguma coisa. Então, como é ponto zero, a gente pode botar só 9. Isso aqui vai gerar um H9. Então, pelo composto e pelas divisões, a gente tem que ter um composto C3H9. HG não. Parece que ficou aqui parecendo HG. H9N. Não tem mais o que simplificar dentro desse composto. O composto é exatamente assim. Igual ao gabarito. Se ficou alguma dúvida, alguma lacuna, pode deixar nos comentários. Essas duas questões aqui eu trouxe porque são temas muito recorrentes dentro de Olimpíadas Científicas, principalmente das estaduais, tanto que caíram duas, né, nas estaduais desse ano. Próxima edição do segundo semestre pode vir a cair mais questões. E é isso. Obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Eu vou deixar um like, um comentário, compartilha, porque conhecimento sempre é bom divulgar. E é isso, e eu vou ficando por aqui.